Você sabe o que difere um mito de uma lenda? Ou o que são contos folclóricos? Será que seria possível existir tais criaturas em nosso mundo? O que você sabe sobre a mitologia brasileira? Bem, que tal descobrirmos tudo isso ainda neste vídeo? Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva. Saiba que isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, vamos lá! Mitos, lendas e contos folclóricos são histórias, crenças e costumes que foram transmitidos de geração em geração e geralmente transmitidos oralmente. Esses contos geralmente combinam um relato vagamente preciso de eventos históricos junto com um personagem mitológico. Todo povo tem seu folclore, que nada mais são que formas rudimentares que povos antigos encontraram de explicar os fenômenos da natureza. E o folclore brasileiro é especialmente rico. Conheça agora um pouco dos principais mitos e das origens do folclore brasileiro. A mitologia brasileira é, na verdade, uma mistura de crença de muitos povos diferentes. A maior influência veio das tribos Tupi-Guarani, que viviam na região do Brasil antes da chegada dos europeus. Embora as tribos Tupi-Guarani sejam as mais numerosas, a mitologia brasileira também recebeu influência de outras tribos menores. Quando os europeus chegaram, algumas lendas receberam um pouco da influência das lendas europeias, e o mesmo aconteceu com as lendas africanas, quando começou a escravidão da população africana pelos portugueses. Mesmo com tanta mistura, a maior influência e base continua sendo a mitologia Tupi-Guarani. A mitologia Tupi foi criada em tempos imemoriais e ainda é cultivada até hoje por alguns povos indígenas da América do Sul, como os Guaranis, os Urubus Kaapor, os Munducurus, os Suruí de Rondônia, os Guajajaras e os Camaiuras. A figura principal na maioria das lendas da criação Guarani é Tupã, ou Yanderuvuçu, ou Yamandu, o deus do trovão e o diretor de toda a criação. Com a ajuda da deusa da lua Jaci, ou Araci, Tupã desceu à terra em um local descrito como uma montanha na região de Areguá, no Paraguai. E a partir desse local, criou tudo na face da terra, incluindo o oceano, florestas, estrelas e animais. Tupã criou então o homem. Segundo a maioria dos mitos Guarani, foram eles a primeira raça criada, com todas as outras civilizações nascidas deles, em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de barro de homem e mulher com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, ele os deixou com os espíritos do bem e do mal e partiu. Os humanos originais criados pelos Tupã foram Rupave e Cipave, nomes que significam pai do povo e mãe do povo, respectivamente. O casal teve 3 filhos e um grande número de filhas. O primeiro dos filhos foi Tumé Arandu, considerado o mais sábio dos homens e o grande profeta do povo Guarani. O segundo filho foi Marangatu, líder generoso e benevolente de seu povo, pai de Querana, mãe dos 7 monstros lendários do mito Guarani. Seu terceiro filho foi Japeuzá, que desde o nascimento foi considerado um mentiroso, um ladrão e um trapaceiro, sempre fazendo tudo de cabeça para baixo para confundir as pessoas e tirar vantagem delas. Ele finalmente cometeu suicídio, se afogando, mas foi ressuscitado como um caranguejo. E desde então, todos os caranguejos foram amaldiçoados a voltar como Jepeuzá. Entre as filhas de Rupave e Cipave estava Poraci, notável por sacrificar sua própria vida para livrar o mundo de um dos 7 monstros lendários, diminuindo seu poder e, portanto, o poder do mal como um todo. Acreditava-se que vários dos primeiros humanos morreram e se tornaram entidades menores.
Querana, a bela filha de Marangatu, foi capturada pela personificação, o espírito do mal chamado Tau. Juntos, eles tiveram 7 filhos que foram amaldiçoados pela grande deusa Araci, e todos, exceto um, nasceram como monstros horríveis. Os 7 filhos de Tau e Querana são em ordem de nascimento: Teju-Jagua, Deus o espírito das cavernas e frutas; Mboituí, Deus dos cursos de água e das criaturas aquáticas; Monai, Deus dos campos abertos, único dos 7 que não aparece como monstro; Curupi, Deus da sexualidade e fertilidade; Ão, Deus das colinas e montanhas; e Luizon, Deus da morte e dos ritos funerários. O Brasil foi ocupado por tribo de caçadores-coletores séculos atrás. Na verdade, as evidências indicam que havia civilizações humanas ocupando essa parte da América do Sul já em 9000 a.C., antes de nossa Era Comum. Esses tinham muitos contos que foram transmitidos de geração em geração. Gradualmente, conforme a América do Sul foi colonizada e habitada por outras culturas, a partir do século XVI, o folclore e os mitos foram infundidos com influências de escravos africanos, colonos portugueses e de outro folclore europeu. Os santos que existiram ao longo dos tempos também deixaram sua marca no folclore do Brasil. Claro, também existem tradições modernas que se misturaram ao folclore de antigamente para evoluir e modulá-los com contos mais novos e atuais que as crianças e os jovens no coração continuam a desfrutar. Existem dezenas de figuras conhecidas no folclore brasileiro. Aqui vão algumas das mais famosas. Boitatá. A lenda do Boitatá é originária do povo tupi. Seu nome significa serpente de fogo e é comumente retratado como uma grande cobra. Segundo a lenda, houve um longo período de escuridão em que o sol não brilhou e um grande dilúvio inundou a terra. Esse dilúvio matou muitos animais e forçou as feras a fugirem de seu habitat natural. Entre os sobreviventes estava o Boi-Guaçu, uma sucuri gigante vinda das cavernas. Quando saiu de seu covil por conta do dilúvio, o Boi-Guaçu passou a comer os olhos dos mortos, que brilhavam na escuridão. À medida que a cobra comia mais e mais desses olhos brilhantes, seu corpo também começava a brilhar. Mas a dieta, que consistia apenas de olhos de criaturas mortas, estava enfraquecendo a cobra. Um dia, com uma grande explosão, o Boi-Guaçu morreu em um clarão que se espalhou por toda a terra e devolveu o brilho do sol. Com seu espírito transformado, Boi-Guaçu se tornou Boitatá, e dizem as lendas que ele habita as selvas amazônicas até hoje, aparecendo à noite como uma grande cobra de olhos brilhantes. Mula sem cabeça. Como muitas outras lendas, a mula sem cabeça provavelmente surgiu como uma tática para amedrontar as pessoas e encorajar princípios morais. A lenda da mula conta a história de uma jovem mulher que foi amaldiçoada por manter um romance com um padre. Como punição por desviar um homem de Deus de seu caminho de santidade, ela foi condenada a se transformar em uma mula selvagem que solta fogo no lugar de sua cabeça, lançando chamas das narinas inexistentes e galopando disparado por aldeias durante a noite. De manhã, ela retorna à sua forma humana e acorda incapaz de se lembrar de nada. Se você se deparar com a mula sem cabeça durante a noite, é grande a possibilidade que você morra com um coice no peito ou de susto com a visão aterrorizante. Para se esconder com o sucesso dela, você deve garantir que partes específicas do seu corpo fiquem escondidas da vista da mula, como olhos, polegares e até mesmo seus dentes. Reza a lenda também que é possível desfazer a maldição da mula se você conseguir remover seu arreio ou se você conseguir fazê-la sangrar. Curupira.
O mito do Curupira foi, provavelmente, o primeiro a ser documentado no Brasil, pelo padre José de Anchieta em 1560. Muito antes da chegada dos colonizadores, os índios contavam histórias sobre o ser fantástico que vivia na floresta e a protegia de qualquer dano. O nome Curupira significa corpo de criança, na língua tupi-guarani. Embora existam algumas variações regionais sobre sua descrição, sua versão mais popular é a forma de menino com cabelo cor de fogo e pés voltados para trás. Além disso, existem vários poderes atribuídos a ele, entre eles, lançar ilusões e encantamentos, supervelocidade, transmutação e grande força. Só há um consenso: o Curupira é um guardião da fauna e da flora. O Curupira é uma entidade justa e corajosa. Ele não tolera aqueles que ameaçam prejudicar o meio ambiente, mas ele ajuda aqueles que estão perdidos ou necessitados. Como todas as crianças, ele gosta de presentes e travessuras inofensivas. Sua arma mais poderosa contra caçadores, madeireiros e outros vilões é sua astúcia. Cheio de truques, ele engana os malfeitores, fazendo-os se perderem na floresta. Seus pés para trás, por exemplo, têm o efeito de confundir os caçadores que podem tentar seguir seus rastros. Ele também usa assobios e imita sons da natureza e da voz humana para confundir seus alvos. Sua punição mais severa é transformar o predador em presa. Por exemplo, fazer um caçador se transformar em uma criatura indefesa da floresta. Iara, conhecida também como Mãe d'Água. Iara aparece no folclore brasileiro na forma de uma bela sereia que seduz os homens com beleza e música e os atrai para seu reino embaixo d'água. A maioria de suas vítimas são mortas por afogamento e os poucos que sobrevivem ao encontro com ela acabam enlouquecendo. Originalmente, Iara era uma índia tupi, filha de um xamã. Ela era tão trabalhadora e corajosa que outros trabalhadores, principalmente seus próprios irmãos, tinham ciúmes dela. Uma noite, seus irmãos se uniram e tentaram acabar com sua vida, mas ela se defendeu e os matou. Assustada, ela fugiu para a selva, mas um grupo de busca a rastreou e a jogou no encontro das águas, onde violentas ondas se formam e se encontram os rios Negro e Solimões. O grupo de busca deixou Iara se afogar e retornou à aldeia. No entanto, peixes flutuaram seu corpo para a superfície e, sob a luz de Jaci, a lua, Iara se transformou em uma sereia de longos cabelos e olhos verdes. Como vingança, ela passa seus dias atraindo marinheiros para a água e matando-os. Acredita-se que a lenda de Iara seja uma fusão entre os mitos das sereias vindos da Europa com uma antiga lenda tupi de um peixe gigante e feroz chamado Ipupiara, que emergia dos rios como vingança para matar pescadores. Saci Pererê. Provavelmente a lenda mais conhecida de todas, a história do Saci tem até feriado próprio, 31 de outubro, estabelecido para desviar a atenção da tradição americana do Halloween. Existem muitos relatos diferentes sobre a natureza dos poderes do Saci, ou talvez existam mitos sacis diferentes. Cada história, porém, tem a mesma origem. O Saci é descrito como um garoto negro de uma perna só que morava na selva, fuma cachimbo e usa um chapéu vermelho. Embora sacis às vezes sejam considerados maliciosos e ligados a maldições, eles geralmente são vistos na cultura popular como seres travessos. O saci é normalmente culpado por pequenas travessuras como derrubar saleiros, queimar a comida, assustar animais e dar nó nas crinas dos cavalos. Graças ao seu chapéu vermelho, ele pode desaparecer magicamente em um redemoinho de vento ou se transformar em um pássaro. Se você estiver sofrendo com as travessuras de um saci, existem maneiras de se livrar do espírito brincalhão. Uma das formas é estender uma corda com nós.
Diz a lenda que o Saci irá parar para desatar os nós, dando a você uma chance de escapar dele. Também é possível fugir de um saci ao atravessar um riacho, pois eles não gostam de água e não a atravessam. Além disso, se você conseguir roubar o chapéu de um saci, ele irá te conceder um desejo. É dito nas lendas que os sacis nascem dentro de talos de bambu e levam 7 anos para serem gerados. Depois de emergirem do ambu, vivem exatamente 77 anos e depois que morrem, se transformam em cogumelos venenosos conhecidos como orelhas de pau, fungos em forma de orelha que nascem nas laterais de árvores. O que achou da origem do folclore brasileiro? Conhecia os mitos que contamos nesse vídeo? Compartilhe com seus amigos e diga nos comentários qual tema você gostaria de ver por aqui no próximo vídeo. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.